Agora estamos. Confere para mim, por favor. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Suzana? Cada vez melhor. Que dia é hoje, Tânia? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E por que, Priscila, é o primeiro dia da sua nova vida hoje? O que passou, o que foi ontem, a gente não pode mudar. E hoje é o dia mais especial da nossa vida. Com certeza. Sou Yaren, sou coordenadora de grupo de família aqui em Campo Grande, voluntária, junto com as minhas parceiras tão queridas. Hoje a gente está recebendo mais uma voluntária para agregar o nosso conhecimento nesse programa que é tão maravilhoso e salva tantas vidas. Vou começar com os nossos recadinhos de sempre, para lembrar vocês de entrarem na nossa página do YouTube, onde as nossas lives ficam salvas, Amor Exigente MS. Lá vocês encontram todas as lives, ativa o sininho, compartilha, vai lá dar uma força na nossa página para que mais famílias conheçam o nosso conteúdo também. Temos o Facebook e o Instagram, Amor Exigente Cedro MS, onde todos os dias a gente coloca informações de reuniões, de grupos que estão acontecendo diariamente. E o grupo do WhatsApp, vocês podem entrar pelo link que eu vou estar deixando daqui a pouquinho para vocês. É um grupo aberto a quem quer que esteja querendo conhecer um pouco mais do grupo, querendo conhecer um pouco mais sobre como funciona a dinâmica do Amor Exigente. Então, eu vou estar disponibilizando esse link para vocês entrarem e lá vocês encontrarem o conteúdo diário que o Amor Exigente e a FEAE disponibilizam para nós. Lá você encontra reuniões diárias, você encontra as lives diárias, você encontra os coordenadores que vocês podem estar procurando para conhecer um pouco melhor o programa, e assim vai. Né, Tânia? Isso. E hoje nós vamos começar aqui a nossa live, já começamos aqui a conversar com essa simpatia que é a Priscila, um tema muito interessante. Eu acho que hoje esse tema vai ter muitas perguntas, eu acredito, porque um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa família é administrar comportamentos difíceis ou desafiadores. O primeiro passo seria gerenciar e identificar esses comportamentos para combatê-los. Mas como fazer isso? Por onde começar? E a nossa querida convidada Priscila vai nos esclarecer mais sobre esse assunto, não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Bom, Priscila, você viu que todo mundo já falou que você é a Priscila, né? Então, é um prazer, né? Estamos gratos por você ter aceito o nosso convite para fazer essa live conosco. E estamos recebendo, então, a Priscila Andrade, que ela é voluntária, coordenadora de família de Amor Exigente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria que você se apresentasse, pudesse também falar como você chegou no Amor Exigente. Então, boa noite a todos. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer falar desse programa que realmente, como a Yaren falou, que muda vidas, que muda famílias. Eu tenho quase 8 anos que eu estou no Amor Exigente, que eu me apaixonei, foi paixão mesmo pelo programa. Conheci o Amor Exigente devido a comportamentos inadequados dentro da minha família, né? E já tinha tentado várias alternativas e nada estava dando certo, nada. Então, há uns 8, 9 anos atrás, eu tive o meu filho, aí descobri, né, a questão do envolvimento com as drogas, e os comportamentos começaram a ficar totalmente disfuncionais. E nessa luta aí, passou por 5 escolas, as coisas não estavam andando bem, eu liguei para um psicólogo, que hoje é meu grande amigo, e ele falou assim, eu fui tentar uma consulta, e ele falou, olha, você já ouviu falar no Amor Exigente? Eu não consegui uma consulta para ele, ele falou, procura um Amor Exigente. Aí fui lá, pesquisei, e cheguei no grupo,
que hoje eu estou como voluntária, né? E ajudando na coordenação. Então, cheguei, fui abraçada por todos que estavam lá. E aí eu vi que estava muito com o pensamento do que eu tinha, dos meus valores, sabe? Eles não me julgavam, eles tentaram me ajudar, e aí eu fui entrando e ficando. Eu acho que eu deixei de ir em reuniões só quando eu ganhei minha segunda menina, nos 4 primeiros meses iniciais. Depois, eu nunca deixei de faltar, porque realmente ele fez a diferença na minha vida. Foi assim a minha história, é assim a minha história com Amor Exigente, foi assim que começou. Eu acho que é meio assim para todo mundo, né, Priscila? Porque eu também estou nessa caminhada aí um pouquinho de tempo. Mas eu cheguei lá, essas duas aqui me acolheram com tanto amor que eu fiquei até com vergonha de não voltar. Porque foi tão carinhoso o jeito que elas me receberam que eu falei, não, eu vou voltar para abraçar elas de novo. É exatamente isso, exatamente isso. Isso fez a diferença. E eu ficava, bem no início, eu ficava contando os dias da semana para chegar, porque aqui a reunião era toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Eu contava os dias. Nossa, vai estar chegando, está chegando. E hoje eu tenho dentro do grupo verdadeiros amigos, verdadeiros companheiros. É minha família mesmo, né? Minha segunda família. Então, você fala da família, né? Por isso que hoje nós temos esse tema em relação à família, né? E a gente vê, assim, que a mudança de comportamento é um dos sinais mais importantes que algo está mudando na vida de alguém dentro de casa. Quais são as mudanças que a gente deve observar e que essas mudanças podem indicar o início do uso das drogas, Priscila? Então, são notórias algumas mudanças, tá? Mas a gente vê aí em algumas pesquisas que a família, os pais, eles começam a enxergar o uso e o abuso das substâncias depois de 3 anos que a pessoa está fazendo uso, né? Isso a gente vê. E o que a gente não... Por que a gente não consegue ver antes, né? Primeiro que a gente não quer enxergar, na realidade a gente não quer enxergar. E a gente nunca imagina, quem não tem o contato, hoje a gente conhece o que é a doença, a adicção, a gente tem um estudo em relação a isso, mas para uma pessoa, igual a minha 9 anos atrás, que eu não tinha nenhuma referência, né, do que é a dependência química, do que é o transtorno por uso de substância, às vezes tem um comportamento de um adolescente faltando de aula, não conseguindo estudar, isso foram algumas coisas que a gente fala assim, é coisa da adolescência, né? E não, eu fui despertada por uma juíza, na realidade, né? Depois dos vários problemas que o meu ente querido deu aí dentro da escola, uma vez eu fui numa juíza e ela falou assim, olha, será que o seu filho não está fazendo uso? Eu falei assim, não é possível, né? Não consigo ver isso, tal. Vou observar. E aí eu comecei a observar. Aí nessas observações, né, quais foram os comportamentos que a gente já estava notando? Primeiro, né, falta de regularidade na escola, dorme demais ou dorme de menos, muitas mentiras, isolamento, né? Algumas vezes a questão do isolamento, a não cooperação com as coisas dentro de casa, o não cuidado de si, a pessoa passa a não ter sonhos, né? Passa a não ter propósitos, e aí esses comportamentos vão perturbando toda a família vai adoecendo. Então, esses são alguns comportamentos que dão indícios, né? Quando chega lá no Amor Exigente, às vezes alguma mãe pergunta, olha, ele está indo na escola? Não, então é um sinal de alerta. Ele está conseguindo, ele volta para casa, ele fica fora de casa. Então, esses são alguns pontos de alerta de comportamentos que estão disfuncionais que a gente precisa observar, né, se tem o uso de droga aí envolvido por trás dessas disfunções comportamentais, né? Seria isso, tá? Eu queria até fazer uma indicação, eu fiz algumas anotações aqui,
para eu não perder a linha de raciocínio, que às vezes eu falo demais também, tá, gente? Vocês me... Mas imagina, a gente aqui entende perfeitamente, não é, Suzana? Com certeza, porque, na verdade, a hora que você está falando, lembra-se, às vezes, de algum detalhe, algumas coisas que aconteceram, né? E realmente, Priscila, quando você falou que chegou, e essa falta de informação que a gente tem, né? Porque nós não sabemos, né? Uma coisa que pensa que nem ia chegar até você, né? Que era esse desafio da dependência química. Então, a gente não tem conhecimento. Agora, você imagine que eu cheguei há 25 anos atrás. Sabe? Hoje as pessoas que estão aí participando dessa live são privilegiadas, não são, Suzana? São privilegiadas, certeza. Porque hoje você tem informação. E não é só essa informação aqui que o Amor Exigente leva, mas a informação da mídia. Sim. Sabe? Sim. A informação que põe, assim, casos que apareceram em algumas novelas, casos assim, perfeitos que foram, né, como informação, e a gente sabe que é daquele jeito mesmo, né? Mas graças a Deus, é como você falou, vocês que estão chegando agora, vocês são privilegiadas realmente, porque a informação, ela é aqui e agora, né? É verdade. Tem muito conteúdo de qualidade aí que a gente está observando, que também quando eu cheguei não tinha tanto, né? Não tinha as lives, não tinha, né, tantos profissionais, eram poucos, né? Sim. Então, aqui dentro de Belo Horizonte, quando eu fui pesquisar alguma coisa, né, um profissional especialista, eu encontrei, foi 1 ou 2, né? Então, essa informação faz a diferença, né? E eu acho que é por isso que a gente está aqui nessa live hoje, né? A gente quer transmitir essa proposta, né, de amor exigente, do que é a dependência, do que é esse comportamento, para que mais pessoas sejam impactadas de forma benéfica com isso, né? E aqui em Campo Grande, nós temos o privilégio de ter alguns psiquiatras, né, e terapeutas, né, assim, psicólogos, que são parceiríssimos do Amor Exigente, né? E às vezes acontece o que aconteceu com você, né? Além deles fazerem o tratamento, eles mandam para o Amor Exigente, né? Eu fui filhote dessas. Oi? Quem era? Eu fui filhote disso também. Então. Com certeza, o Amor Exigente ajuda muito também no tratamento junto com a sua terapia, né? Que a gente sempre recomenda também que você faça uma terapia, mas para a família o Amor Exigente é fundamental. Conhecer a dependência química, conhecer tudo que os princípios, né, nos ensinam, não é, Priscila? E aí, então, mas vamos voltando às perguntas, né, Yara? Além dessas informações todas, né, do Amor Exigente, do profissional, né, que aqui a gente não trabalha como profissionais, né, nós voluntários, se você é profissional de alguma coisa, aí você vai só trabalhar com a sua vivência nos grupos de apoio. Nós trabalhamos também a espiritualidade. Ela é muito importante para a família, para todos, né? Né, Yara? Com certeza. É o que tem me mantido em pé. Eu vou fazer a segunda pergunta aqui para você, Pri. Ó, já estou íntima, se ferrou. O que fazer quando o mau comportamento nos incomoda, mas nós já acostumamos? A não ter força para mudar. O que eu tenho que fazer para tentar dar esse impulso na minha vida? Porque eu já acostumei com o que está errado, né? Como que eu posso alterar isso? Tem uma coisa que eu falo que, assim, a gente acostuma com coisa boa também, tá? Depois que a gente faz algumas mudanças, a gente não vai querer voltar para aquele estado que a gente estava antes. Eu uso muito uma analogia que eu aprendi dentro do grupo, né? Que essa questão de tá incomodando, o que eu faço, né, para impulsionar? A gente usa o exemplo do cachorro que está deitado no prego, né? Ele fica deitado ali, está machucando, ele está incomodando, mas ele não sai. E às vezes as pessoas falam, sai daí, vai, muda. E a pessoa continua, e coloca 2 pregos, o cachorro continua ali. E vai aumentando, até que chega uma hora que ele fala assim, olha, eu tenho que levantar, né?
Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer na nossa vida também. A proposta do amor exigente é isso, né? Nada muda se eu não mudar. Então, se existem comportamentos inadequados que incomodam a minha vida, que estão me fazendo mal, a mudança ela tem que começar por mim. Mesmo que sejam mudanças pequenas, mas é preciso que ela venha. É preciso que a gente faça essa mudança. Lembrando aqui de comportamentos inadequados, né, assim, o que me incomoda? Desorganização me incomoda em casa. Eu gosto de ter uma casa limpa. Eu gosto de ter as coisas organizadas. É um direito meu, né? Então, assim, vamos colaborar. Então, eu peço para que você colabore com as atividades de casa, que arrume a cama. Eu comento muito, né, que, assim, a gente cobra, né, mas a gente também tem que cobrar da gente mesmo. Então, se eu quero a cama bem arrumada, eu também preciso arrumar a minha cama. E muitas vezes eu confesso com vocês, naquela correria do dia a dia, que estava aquela vontade de deixar a cama desarrumada, só que se eu cobrei, eu preciso ser exemplo também, né? Então, aquele comportamento me incomoda, mas eu tenho que trabalhar o meu também. Então, por isso, lá né, dentro do Amor Exigente, quem não conhece ainda e quem não teve o privilégio de ir numa reunião, a gente trabalha com as metas. Não são metas grandes que a gente pede, metas pequenas, né? Então, tem algumas dicas aí, algumas mães falaram, olha, vasilha suja, fica lá e ele não lava, olha, então deixa lá. Vai deixando, pega num balde, coloca dentro e Mas vai acontecer, coitada da minha cozinha. Então, eu até vi uma dica outro dia. Normalmente a gente fala das bacias, né? Pega a bacia e coloca lá dentro, deixa dentro do quarto. Aí a Fernanda Stess, que também tá muito aí nas redes sociais, ela falou que ela comprou daqueles umas caixas acopladas lá, bonitinha, uma para uma filha e uma para outra, né? E aí falou, olha, não vai lavar, não vou colocar dentro dessa caixa. E ficou organizada, a cozinha dela ficava limpa, ela resolveu um problema sem conflito, né? Então, assim, a gente viu também mães ficam reclamando demais, falando demais, que depois, em vez de falar, olha, tem 50 pratos aqui, guarda os pratos, deixa só 2 lá, resolve-se o problema. Então, assim, a gente tem que parar muitas vezes de reclamar, menos falação e mais ação. E mais ação. Essa é a proposta. Então, se o comportamento do outro me prejudica, eu posso dar o primeiro passo para essa mudança. E tem uma outra frase também que a gente usa muito. Atrás de todo folgado tem um sufocado, né? Então, quem vai mudar? Quem vai mudar? É o sufocado que tem que tirar um pouco daquele peso, né? Então, pode começar da gente mesmo. Então, essa mudança de comportamento, ela pode acontecer se está te incomodando, dá para você fazer alguma coisa. Só pensar. Normalmente, o sufocado gosta de ser a vítima da história, né, Priscila? E gosta de ficar reclamando, né? Ficar assim, se martirizando, mostrando para todo mundo como que ele sofre, né? Mas, enfim, a gente sabe também, outra pergunta para você, a gente sabe que fica o comportamento de quem faz o uso, né? E eu quero saber de você se essas mudanças são permanentes, se elas ficam, a pessoa que está usando assimila esse comportamento e fica com ele por um longo tempo, vamos dizer assim. Você está falando de assimilar o comportamento disfuncional dele. Disfuncional, isso. Uhum. Não, isso não é para sempre. Nada é para sempre. A gente está em constante mudança, né? Então, seja para a gente, porque a gente às vezes critica muito o outro, mas a gente tem muito que melhorar também, né? Mas o comportamento inadequado, ele pode melhorar a qualquer tempo. Depende, né, da vontade do outro e o que está ao redor dele, nesse caso que seria a família, que é um dos principais fatores aí, vai fazer para que se mantenha essa mudança, né? Então, é muito legal no Amor Exigente. Eu tenho
um companheiro de grupo que, né, a esposa é alcoólatra, e ele fala assim, poxa, mas como que eu vou mudar? Ela tem 60 e tantos anos, ela pega o telefone e fica na cama a noite inteira. Não tem como mudar uma pessoa de 60. Aí chega uma mãe, né, como eu, que fala assim, poxa, ele fica no telefone o dia inteiro, a noite inteira. Então, assim, são comportamentos, independente da idade, iguais, mas é possível cessar. É possível cessar e melhorar. Então, a gente consegue ver grandes melhorias após um processo de recuperação, né, a pessoa que está em uma fase de tratamento, é até trabalhado isso dentro dos passos dos narcóticos, dentro do AA, né, que não é só parar de usar, né, a pessoa vai ressignificando a vida, né, ela vai trabalhando o poder superior, ela vai trabalhando aqueles desvios de caráter, né, então é óbvio que com o uso de substância, o caráter fica muito afetado, né? Existem coisas que são feitas que a pessoa em sobriedade não faria em hipótese alguma. Então, a gente fala, vamos te retirar a droga para ver o que sobra ali, né? E aí, quando vai se trabalhando, né, essas melhorias, a pessoa vai se transformando. E hoje a gente, né, até no Amor Exigente mesmo, na parte de sobriedade, a gente vê quantas pessoas que se transformaram, né? E a gente se transforma também, né? O que eu era antes, o que eu sou hoje, depois que eu conheci o Amor Exigente. É uma diferença muito grande, né? O nosso olhar passa a ser mais fraterno, né? A nossa responsabilidade com a sociedade, a gente para de criticar o outro muitas vezes, e isso a gente vai trabalhando, né, dentro do Amor Exigente. Então, não é só aquela pessoa que tem um comportamento disfuncional, qualquer pessoa ela pode mudar a qualquer tempo, basta ela querer. Né? É o que a gente aprende, né, quando a gente chega no Amor Exigente, né? Principalmente quando você trabalha as suas raízes culturais, né? Que você vai conseguir entender melhor o outro, respeitar melhor a outra pessoa, né? Porque a gente é muito dono de falar assim, né? Então, a gente... e essa mudança, ela existe mesmo. E é uma mudança boa para quem está chegando agora no Amor Exigente. O Amor Exigente, ele é feito para você. Então, isso aqui é tudo posto em prática na sua mudança. Como a Priscila falou, que a gente trabalha as metas, isso acontece nos grupos de apoio, aí está a sua mudança. Que cada vez você faz uma coisa e você tenta cumprir, é óbvio. E começamos de coisas poucas para podermos dar conta. Né? E, Priscila, com o uso mais prolongado de substâncias, o adicto pode se tornar agressivo. Como combater esse comportamento? Se a gente for abrir, né, as manchetes aí de jornal, a gente vê que por trás de cada tragédia aí, normalmente tem algum uso de substância associado, infelizmente, né? E algumas vezes eles se tornam agressivos, sim, justamente pela compulsão e por a gente saber hoje, entender que é uma doença progressiva, né? A pessoa, pelo desejo de usar cada vez mais, ela vai sendo agressivo com aqueles que ele mais ama, pela vontade, pela vontade de fazer o uso novamente, né? Então, a gente vê muito isso, né? Então, como que a gente pode combater isso? Como que a gente combate a agressividade? Eu acho que o nome do programa já diz tudo, né? Amor exigente. Quem ama, exige do outro, né? E exige que o outro tenha respeito com o familiar, exige que o outro tenha limites pré-definidos, né? Alguns fatos lá em casa, né, na minha casa, de agressividade, né, fala assim, de mudança de comportamento, que a pessoa se transforma, a gente vê que a pessoa não usa, ela se transforma em uma outra pessoa, né? E aí a gente tem que barrar, e dói,
porque a gente tem que barrar alguém que a gente ama muito. Mas se eu não for exigente naquele momento, as coisas vão perdendo dimensão, né? E aí, eu vou exemplificar com um fato que aconteceu uma vez. O meu filho estava passando por um tratamento, e aí, por umas 2, 3 vezes, ele fugiu da clínica. Aí fugiu da clínica e bateu lá em casa. Sempre batia na casa da minha mãe lá. Falei assim, olha, não tá dando, não dá. Aqui, infelizmente, você não vai entrar, você precisa concluir o tratamento, você precisa desse apoio, você precisa dessa ajuda para você se estabilizar. E isso era 1 semana, 15 dias, tá? Saía, largar e batia. Aí, por isso que é importante a família estar unida. E aí eu falei, olha, eu não quero que vocês deixem ele entrar dentro de casa. Nós não vamos deixar, porque ele precisa se tratar, ele não está conseguindo ver isso ainda. E aí fiz esse acordo com a família, aí ele chegou. Aí eu abri o portão, fui lá para fora e falei, olha, aqui você não vai entrar. Você vai ter que ir para a comunidade, voltar a fazer seu tratamento. Eu só aceito você aqui quando você finalizar seu tratamento. Ah, então eu não vou deixar ninguém dormir nessa casa. Falei assim, não, nós vamos dormir. Nós vamos dormir sim, porque amanhã eu tenho que trabalhar, tem criança, tem sua avó, então nós vamos dormir sim. Eu não vou deixar, eu vou esmurrar o portão. Aí, eu lembrando, porque toda hora, gente, a gente que é de amor exigente, que está na coordenação, a gente tem as mesmas dificuldades que todos que vocês que estão vendo aí. A gente passa pelas mesmas dificuldades, tá? A gente não é super heroína, não. A gente tem que colocar em prática também o que a gente aprende no amor exigente. A todo momento via aquelas mensagens, tudo que eu recebia da questão do limite, eu preciso. E muitas vezes a gente não está fazendo, muitas vezes não, a gente não faz isso, por odiar o ente, não é por amar. E por amar eu falava assim, você vai ter que voltar, senão aqui você não vai entrar. E aí chegou um momento em que as coisas, eu ainda serena, oração da serenidade, falei assim, não vai, então agora já está tarde, o que você vai fazer? Eu posso pedir, né, te levar para a comunidade, mas aqui você não vai dormir. Não, então você não vai dormir. Falei assim, olha, eu vou entrar. Não vai entrar. Aí eu falei assim, então tá. Então eu vou ter que ligar, infelizmente, para o 190 e chamar a polícia aqui, porque eu preciso dormir. Cessou aquele comportamento disfuncional. O que deu naquilo? O retorno para dentro da comunidade. Então, como combater essa agressividade? Com exigência, com serenidade e com inteligência também, né? Como que eu vou enfrentar uma pessoa que está no uso da substância? Como que eu vou, né? Estou falando assim, quando são mulheres, né? Casados, enfrentar um marido que é mais forte do que ela, 10 vezes mais forte do que ela. Então, a gente tem que combater com sabedoria. Por isso que eu enfatizo. A pessoa que está dentro do amor exigente está preparada para enfrentar crises como essas, né? E essas crises se transformam em melhorias depois. Então, a minha dica é essa, agressividade com serenidade, amor e certeza daquilo que você está fazendo. Por muitas vezes, gente, quando eu entrei até no amor exigente, que as coisas estavam assim, eu falava assim, eu vou levar para uma comunidade para ser quase um castigo. Eu achava que era um castigo. Hoje eu consigo ver de uma maneira totalmente diferente. É porque precisa. Eu vou contar uma coisa aqui, que alguns vão até rir de mim, assim, eu conto isso às vezes no grupo, falo assim, essa Priscila é meio doida, né? Uma vez, eu consegui, isso era no início, tá? Eu não tinha nem 6 meses, 7 meses. As coisas estavam começando a piorar muito. Aí em casa já estava difícil. Aí teve uma companheira de grupo que falou comigo, olha, tem uma comunidade onde que o meu filho está fazendo tratamento, por que você não leva ele lá para ele conhecer? E quem sabe ele fica por lá? Eu fiz. Peguei, coloquei dentro do carro, coloquei algumas roupas, olha, você vai para lá para você conhecer tal. Aí chegou na comunidade, o rapaz veio, conversou, o ambiente de comunidade, né, terapêutica, é um ambiente muito bom, muito agradável, as fazendas terapêuticas, né?
E foi conversar com ele. Aí ele virou e falou assim, mãe, eu vou ficar. Meu Deus, meu céu caiu. Aí me deu um desespero. Eu falei assim, você tem certeza que você quer ficar? Olha que doida que eu estava. A codependência, né, Priscila? A codependência no auge. A codependência, a falta de experiência, de saber e de entender que aquilo não era castigo, aquilo era realmente o remédio que ele precisava, e a vontade, né, de ficar ali seria algo que muitos almejavam, e eu, louca, né? E aí, aí o que acontece? Né? Fui fazer terapia, né? A psicóloga falou, olha, você só vai fazer isso quando você realmente estiver pronta. E aí, hoje eu estou bem melhor, tá? Cada dia melhor. Tua história, ela não é muito diferente da minha. Dizem que as histórias são bem parecidas dentro do grupo, né? Em casa, meu esposo sempre um poço de delicadeza. Uma pessoa assim que... Ele nunca nem levantou a voz. Às vezes eu gritava e ele olhava para mim e ele falava, você sabe que você está brigando sozinha, né? Então, assim, não tinha essa questão da agressividade para eu chegar ao ponto de falar assim, ó, chega, vai embora, some, né? Só que chega um momento que a nossa dor é tão grande de ver a debilitação da pessoa, o estágio que ela tá se enfiando, que aí a gente não tem como. Se a gente não se fortalecer, né, passa primeiro passo, segundo passo, primeiro princípio, segundo princípio, e assim você vai levando, até que uma hora você consegue formular tudo dentro de você. A tomada de atitude, a crise que você vai gerar, como você vai suportar toda essa dor, porque para a gente dói também, né? Não é uma coisa que hoje a gente conta rindo. Eu conto que eu peguei as coisas do meu esposo, coloquei num pneu, coloquei fogo e falei, você vai sair daqui de casa sem nada? Hoje eu conto rindo, mas no dia eu chorava de dor porque eu não queria aquilo, né? Mas foi o que fez o fundo do poço deles ser enxergado. E essa questão agressiva, assim, nem todos são agressivos, né? Não, a maioria deles são bondosos, são pessoas participativas, são trabalhadores. Então, a gente demora a perceber esses defeitos de comportamento. Ele é conhecido como adicto funcional, né? Mas ele tem o mau humor, ele tem os maus comportamentos. Como que eu devo agir com quem tá no uso e continua assim, cumprindo as suas obrigações? Uhum. Tem um ponto muito interessante, que é o seguinte. Algumas mães chegam, nossa, mas ele ele é muito carinhoso, ele é amável. Ai, ele me trata tão bem, faz tudo que eu peço. Aí a gente pergunta, mas você fala não para ele? Ou ele tem tudo com você, né? Então, a partir do momento que a família vai fazendo mudanças, né? Porque enquanto eu estou patrocinando, né, o uso e não tem uma perdas ali, né? Naquele processo, tudo fica muito bom, gente. É tudo muito cômodo, né? Agora, quando fala assim, é funcional, ele está trabalhando, ele paga com o dinheiro dele, mas ele está ajudando dentro das despesas dentro de casa, ele está cumprindo com o papel de pai, né? Porque muitas vezes a pessoa vive aprisionada ali em relacionamentos, né? Que falam, olha, mas ele não deixa faltar nada em casa, né? Mas a gente está vendo que a cada dia que passa, a doença vai progredindo, ele já falta em trabalhos, ele não cumpre com as obrigações financeiras, ele não respeita a família, adultério, respeito, assim, quem é casado, né, não tem uma vida de solteiro, né? Os próprios filhos, né? Que horário que ele está chegando em casa? É um hotel 5 estrelas, né? Que vive. Então, algumas coisas a gente precisa avaliar. É óbvio que quando, assim, a pessoa está morando em outra residência, não mora debaixo do seu teto, tudo é diferente, né? Já é um direito da pessoa estar pagando as contas, desde que não, né, prejudique. Agora a gente já viu, assim, algumas famílias que pagam o aluguel, paga água, paga luz, paga compra, então, né, realmente não vai ter problema, ele vai viver para lá tranquilamente fazendo uso, e aí o dinheiro vai sobrando para que ele faça o uso cada vez mais. Então, algumas coisas a gente precisa rever,
né? Será que eu estou patrocinando isso? Da última, quem segue aí bastante a Ticiane também, né? A questão dos suprimentos, né? Será que eu estou suprindo, né, a pessoa que tem um transtorno, não só a pessoa que tem um transtorno pelo uso de substância, eu acho que qualquer uma. Será que eu estou suprindo, né, dando o que ela precisa, ou dando o que ela não precisa, muitas vezes? Então, é uma análise que a gente precisa fazer. E eu lembrei aqui, até voltando um pouquinho da live, né, essa questão da agressividade, tem um texto que eu gosto muito dele, que eu sempre compartilho com o pessoal, do Mostrar Caminhos, ok? Então, vocês aí devem conhecer esse texto, né? Isso. E aí conta muito essa questão da agressividade, né? Tem uma parte do texto em que ele fala assim, o telefone tocou, né? Era o final de domingo, meu filho foi atender. Pai, é para você. Acho que é coisa do amor exigente. Alô? Professor, me ajude. Ele está quebrando tudo. O que faço? Quem está falando? A Sônia. Eu estive no AE e o senhor me deu o seu telefone. Não sei o que fazer. Quem que está quebrando? Ele pergunta. É meu filho. Quantos anos ele tem? 23. Aí ela está assim, preciso falar rápido. Por quê? Não quero que ele ouça. Ele pode me bater de novo. Né? Onde está você? Em casa, ele continua quebrando tudo. Você está sozinha? Não, meu marido e o vizinho estão aqui. Por que não chama a polícia? Porque meu marido não quis chamar. Eu que não deixei. Espere um pouquinho, tem um carro saindo. Então, assim, a gente vê, né, nesse tipo de história narrativa, todo momento dentro do amor exigente, né? Essa tomada de atitude naquilo que está sendo, né, tendo a questão da agressividade, né? Então, se a gente for olhar que a questão do conceito de família, né, um conjunto de pessoas que colaboram entre si, né, será que essa pessoa está colaborando? Será que eu não preciso colocar um limite e cessar aquela agressividade, né? Então, esses são telefonemas muito rotineiros, e então a pessoa que não está dentro do grupo de apoio não está preparada, às vezes, para tomar uma atitude, sabendo que é por amor, tá? Então, eu queria voltar nesse texto, que eu gosto muito dele. Para quem não conhece aí, recomendo uma leitura muito agradável, que sempre volta, eu busco muito. Coloca melhor na tela para a gente poder mostrar para o pessoal. Mostrar caminhos. Isso. Então, é bem interessante. Bom, ficou clara a questão da pergunta, né? Ficou. Sim. Tá. Ficou. Então, ótimo. Agora, temos mais uma pergunta, né? Como o conhecido adicto funcional, né? Mas tem um mau humor e maus comportamentos, me parece que você já respondeu, certo? Sim. É aquilo, né, de tá funcionando, mas será que está funcionando bem mesmo? Né? Será que tá bom? Aí precisa de uma revisão, tá? Lembrando mais uma vez que a doença é progressiva. Quanto mais a gente vai deixando, ela vai aumentando, vai criando forças até que algo pior possa acontecer, tá? A gente já viu aí, eu vou deixando levar, ele está trabalhando. Chega uma hora que ele não consegue trabalhar mais, infelizmente. Chega uma hora que ele não consegue estudar mais. Aí a vida vai virando caos, né? Não tem respeito com os familiares. E então é isso que vai acontecendo. Então a gente precisa, primeiro, se eu for dar uma dica, familiar, vá para o amor exigente para se fortalecer, tá? É isso que eu preciso deixar como dica nesse ponto, tá? Para que a gente comece a enxergar a coisa com mais racionalidade. Uma coisa que eu comento muito, se, por exemplo, o meu familiar tivesse um câncer cerebral, eu iria pesquisar tudo de câncer cerebral. Então, se existe um problema de adicção em casa, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ir atrás de bons profissionais para nos orientar.
vai buscando, vai buscando. Bom, Priscila, a gente falou muito aqui sobre a agressividade, né? Mas, por um outro lado, nós também vemos comportamentos de não colaboração em casa, de dificuldade da pessoa tomar um rumo, né? Como é que nós podemos interferir, fazer com que essa vontade de viver, a alegria de viver, voltem para essa pessoa? Nós sabemos que o uso de drogas dá aquela euforia, né? Um prazer imediato, e que depois é difícil a pessoa recuperar para os prazeres normais da vida, né? Como que você vê isso? Como que nós, enquanto família, podemos interferir para que a pessoa modifique esse comportamento? Bom, eu acho que primeiro, essa questão da pessoa estar sem motivação, né, a gente precisa avaliar, através de um profissional, quem sabe, uma possível comorbidade, uma depressão, algo parecido, que a gente sempre está vendo isso associado, né? E procurar indicar a procura de um especialista nessa área para fazer essa identificação. Bom, se aí a gente não vê que não existe essa questão de comorbidade, né, da depressão, para que seja tratada a depressão também, e que realmente a pessoa está sem prazer, eu acho que uma outra frase, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Então, eu preciso cuidar de mim. Priscila, você é louca, o outro que está com problema, eu vou cuidar de mim? Sim, porque eu vou conseguir mostrar, né, e apresentar, trabalhando a minha melhoria, que existem motivos para viver. Eu posso fazer uma atividade física, eu posso fazer caminhada, eu posso ter um grupo de apoio que faz eu ter vontade de viver, né? A gente vê que na codependência, a gente perde a vontade, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, não tem mais motivo para viver, ele está usando, a gente tem que achar motivos para viver. Porque se a gente não cuida da gente vai ter 2 doentes dentro de casa, né? Então, eu acredito muito nessa questão do exemplo. Então, indo nos grupos de apoio, fazendo as atividades físicas, se envolvendo em projetos sociais, isso, de uma forma ou outra, vai acabar impactando o outro, tá? Do meu ponto de vista, e o que a gente tem buscado essa prática, tá? Muitas vezes eu lembro, assim, ficamos tão bitoladas, né? A pessoa está lá na comunidade, está fazendo tratamento. No primeiro tratamento do meu filho, ele ficou 6 meses lá, eu fiquei 6 meses aqui pensando nele todo dia. Só vivia pensando nele todos os dias, né? Nossa, que loucura que era. Eu pensava na escola, eu pensava nisso. Será que ele está feliz? Será que ele está triste? Gente, eu estava muito doente. Será que ele colocou meia para calçar o tênis? Isso, será que ele comeu hoje? Né? E aí a gente vê algumas vezes, eu faço alguns trabalhos dentro das comunidades, né? E aí a gente vê assim, tá no telefone com a família, tá bom, aqui tá bom, tá mais ou menos. Desligou, se transforma em outro, tá? Vai brincando, vai curtir. Então, assim, a família precisa se tratar, tá? Para realmente conseguir mostrar ao outro que é possível ser feliz apesar de. Eu posso ser feliz apesar de ter um ente com transtorno de substância. Eu posso ser feliz apesar de ter a dependência química, ou apesar de ter um câncer, ou apesar de ter vários. Quem não tem problema? Não adianta, todos temos problemas. Agora, basta ver como que a gente vai encarar aquele problema. Eu vou ficar reclamando dele o tempo todo, ou eu vou fazer algo para que eu possa mudar aquilo. Tá? Então, que seja pouquinho. Foi muito interessante uma das metas, né, dentro das reuniões, que uma mãe falou assim, eu quero fazer um bolo. Né? Então, esse bolo, para ela, era algo que ela não fazia há muito tempo, né? Que deu um prazer, eu quero assistir uma música, eu vou fazer uma caminhada numa praça, a gente tem que cuidar da gente, tá? Então, aquela
máxima que a gente vai falar 1 milhão de vezes, todo mundo que deve vir em live deve falar, máscara de oxigênio vão cair, coloque primeiro em você. Então, cuide de você. Cuide de você. Assim você vai ser reflexo para o outro, buscar ajuda e para você estar preparado na hora que for uma oportunidade, tá? Porque você estando preparado, se ele pediu ajuda, você já sabe onde tem uma comunidade, você sabe onde que é um médico, né? Um especialista. Olha, tem um grupo de NA. O que você acha? Tem um grupo de amor exigente. Eu conheci isso lá, isso deu certo, né? Então, assim, você está mais preparada para tomar as atitudes assertivas, né? Então, eu vejo desse ponto. Porque você tem o quê? Mostrar caminhos, como mostrou o livro que você mostrou aí, mostrar caminhos. A gente tem que ter caminhos para eles, né? Saber que nós estamos atualizadas. Então, porque não é muito fácil, a gente sabe disso. E para quem está chegando pela primeira vez aqui e vai frequentar um grupo de apoio, sabe? Gente, você é recebida num grupo, hoje nós estamos online, nos grupos também, em um lugar que você não é julgada porque você fez isso ou fez aquilo. Você é acolhida. Como a Priscila bem falou, quantas dificuldades temos, todos nós temos. O coordenador tem também. Quantas vezes a gente pisa na bola, né? E a gente sabe disso. Então, a gente tem que voltar logo. E é que nem ela falou da meta, né? Teve uma pessoa também que ela ficou tão feliz, ela nem tinha colocado na meta, mas pediram uma pizza, ela nunca tinha escolhido o sabor. E aquela vez ela se impôs. Falou assim, não, eu quero esse. Então, aquilo foi parece uma coisa tão pouquinha, né? Mas para a pessoa que fez aquilo é grandiosa. Bem, Priscila, a gente já escutou algumas vezes aqui, nos nossos grupos, que tem pessoas que não conhecem o programa do Amor Exigente. E eu não sei de onde tiraram e de onde viram isso, e fala assim, eu não vou lá porque o Amor Exigente é aquele grupo que coloca filho para fora de casa. E nós sabemos que isso não é uma verdade, né? Como bem a Priscila falou, que ela estava preparada para falar assim, você tem uma escolha, você escolhe. Eu dei para você, né? Você escolhe. É diferente, né? Então, nós sabemos que isso não é uma verdade, né? Eu gostaria que você esclarecesse isso para nós. Realmente, não é uma verdade, tá? O Amor Exigente, ele não advoga de colocar o filho para fora de casa. Porém, ele apresenta alternativas, né? Se algo está disfuncional, bom, o filho não coopera dentro de casa, não trabalha, não estuda, faz a casa de um hotel 5 estrelas, maltrata os familiares, né? É grosseiro, né? Faz uso de substância dentro de casa. Então, isso tem que cessar, né? Então, existe uma escolha. E nessa escolha, o que você quer? Aqui dentro da minha casa, cada um sabe da sua estrutura familiar, mas dentro da minha casa eu não aceito o uso de substância. Então, eu coloco limite. É isso ou aquilo. Se a pessoa escolher Gente, a gente não tira ninguém das drogas, tá? Infelizmente, eu vou ter que dar essa má notícia aí. A pessoa vai sair se ela quiser, tá? Só que a gente pode fazer com que ele busque essa ajuda, assim como a gente falou. A gente pode mostrar caminhos. O que você quer? Você quer ir tratar para melhorar, porque a gente está vendo que não está dando certo. A gente tem os 3 Cs lá, né? Clínica, cemitério ou a penitenciária, né? Que é o encarceramento. A cadeia, exatamente. Então, a clínica é a melhor delas, né? Então, dar essa opção, olha, você quer ficar aqui, é em cima das minhas regras, eu não aceito isso, tal. Por que eu não aceito? É porque a gente sabe que está fazendo mal.
para a pessoa e está fazendo mal para todos, né? Um ambiente onde que tem o uso de substância, ele é muito tóxico, ele é nocivo, todo mundo vai adoecendo, a minha família adoeceu inteira. A gente teve que procurar ajuda mesmo, porque todo mundo foi falando assim, gente, o que a gente está fazendo de errado? Onde que está? Né? Então, a gente tem que buscar essas alternativas. E aí a gente dá para a pessoa, olha, é isso ou aquilo. Se a pessoa quiser, né, continuar, viver a vida dela, ela tem todo o direito de ir pagar a comida dela, pagar a casa dela, o aluguel dela, né? A gente não é vê... aquela coisa, sair de casa e você continuar bancando, continuar Exatamente, facilitando, né? exatamente. E tem isso muito em mente quando toma esse tipo de atitude, né? Ele vai sair, ele vai andar com as próprias pernas, eu não vou facilitar mais. É exatamente isso, eu não vou favorecer, embora as portas da casa estejam abertas desde que você cumpra. Eu falo muito isso, né, que ó, as portas de casa estão abertas, desde que você esteja limpo, né, em sobriedade, porque eu não consigo olhar nos seus olhos e ver tudo isso e não sofrer. Isso para mim faz mal. Se você quiser escolher, tá lá, mas se você quiser ajuda, você pode me procurar. Então... Dos 3 Cs, né? Entre os 3 Cs, a clínica é a única que dá estimativa de vida, né? Que por mais que você faça internação involuntária, voluntária, uma hora a condição de se renovar, começar de novo, ela vai tocar o coração dele, né? E você está fazendo a sua parte. E a gente vê que tem essa recuperação, não? E pode ser, muitas vezes a gente vê o mesmo que... eu já tive conhecidos que depois de passar pelo encarceramento, ele modificou a vida dele, foi uma vontade dele ali dentro daquele momento, né? Só não tem como voltar aquele que está no cemitério, né? Que realmente não tem como a gente fazer nada. Mas para qualquer um é possível a mudança a qualquer momento, independente de onde esteja, né? Então, assim, a gente está aqui para mostrar caminhos, para ter informação, para ter referências, para saber onde que tem o tratamento. Não existe um tratamento único, pode ser de formas variadas, pode ser a comunidade, pode ser a clínica, pode ser o tratamento dia. Isso depende muito, né? Depende muito. Pode ser o simples fato dele acordar um dia e falar assim, hoje não uso mais droga, e acontecer um milagre. Exatamente isso. Não tem como a gente comprovar o que funciona. Tem de fazer essa virada, né? Eu quero modificar. O Cassiano, né, é um exemplo disso. Ele decidiu e começou a frequentar os grupos de sobriedade e está aí dando um grande exemplo para todo mundo, né? Cada um tem o seu momento. A gente vê, Tânia, que o do Cassiano, quem começou primeiro o tratamento foi a família, né? A família que mostrou para ele, ó, tem esse grupo aqui. Então, é nisso que a gente se agarra, né? Nessa esperança de que pode dar certo. E dá certo, né? Muitas famílias conseguem se reestruturar, de melhorar a vida e o familiar também. É isso que a gente busca aqui. A gente não está para condenar ninguém, e sim para abrir novos caminhos. E mesmo que a gente comece, né, essa caminhada, igual quando foi comigo, né? Eu internei o meu esposo a primeira vez, ele ficou 30 dias na comunidade terapêutica e a comunidade me indicou o grupo de amor exigente. E aí eu não me identifiquei, eu falei, por que eu vou lá, né? Não batia comigo aqui. E aí, depois na terceira ou quarta internação dele, ele teve 7, né? Na terceira ou quarta, eu me identifiquei com o grupo. Eu cheguei lá e um dia foi falado o que eu precisava ouvir e eu me identifiquei. Então, assim, às vezes a família demora um tempo para entrar em tratamento, porém chega uma hora que aquilo conecta, né? Como se fosse, assim, uma faísca que você sente que ali é o seu lugar. Você encontra seu pilar da espiritualidade, você encontra o seu pilar do apoio, né? Então, tudo aquilo ali forma uma união. E aí o seu comportamento começa a alterar. Foi quando aconteceu comigo. Na terceira ou quarta internação, meu comportamento alterou. Quando chegou na 7ª internação, ele falou assim, opa, se eu não fizer agora por mim, eu não tenho mais. Não tenho casa, vou ter que voltar para a rua, coisa que eu não quero mais. E aí ele se entregou para o tratamento.
Mas é importante a gente sempre frisar, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu momento. Eu Nós também estamos terminando aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas que estão aqui no chat, nos comentários. Mas se você quiser comentar mais alguma coisa sobre essa que você estava falando, fica à vontade. Eu lembro que eu levei minha mãe algumas vezes no grupo, né? Ela falava assim, eu tenho vontade de esganar essa coordenadora de grupo. Hoje a gente fala, porque ela é uma grande amiga, ela é muito especial na minha vida, eu sou grata por ela, e a gente ri disso, né? Minha mãe mesmo ri, fala assim, olha, como que a gente... Porque a gente não consegue escutar as verdades que a gente precisa, né? Então, dói, às vezes. Dói. Muito bom. Olha, quanta gente já quis esganar a gente, então, hein? Hoje algumas devem quis não. Você ainda não quis não, mas teve uma coordenadora que eu voltei lá só para falar para ela que eu consegui ficar sozinha. Mas esse desafio foi bom para você. Foi ótimo. Vixe, esse daí foi o desafio. Quando tem esse confronto é o que vai fazer a gente mudar, né? Que incomoda. Tem reunião que a gente sai incomodado, né? Que fala assim, nossa, que isso? Será que é isso mesmo? A gente não consegue enxergar. Eu lembro uma vez, gente, numa reunião, meu filho estava internado e ele falou aquele já tô bom dos 3 meses, né? E a gente fazendo oração, eu tô assim, gente, eu tô achando que eu vou tirar todo mundo. Não! Falei assim, não, realmente agora eu não vou tirar, não tá no momento, né? Mas me fez enxergar, voltei para casa mais serena e o grupo fez diferença na minha vida. Graças a Deus. Aqui é a Rosângela Albres. O desvio de caráter na adolescência pode levar ao uso de substâncias psicoativas na idade adulta? Na idade adulta e na adolescência, né? Inclusive, que é a fase mais propícia, né? Para que eles fazem uso. Grande parte dos usuários, eles falam que começaram entre os 15, 13, 14, né, 16 anos na adolescência, porque adolescente é muito corajoso. Né? Então, aquele que tem alguma dificuldade, uma hiperatividade, uma depressão, comportamentos que já são disfuncionais, ele está mais propício ao uso, né, da substância. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas não é uma regra, mas existe uma probabilidade maior, então a gente precisa observar, né? Porque ele vai tentar se fazer presente dentro daquela comunidade, tá com aquele pessoal daquele grupinho, ser o diferente, né? Então, pode sim desencadear, tá? O transtorno ou o uso abusivo das drogas. Eu quero indicar um livro, tá? Que tem um livro que impactou muito a minha vida também, que pode ajudar nesse processo aí, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso. Vale lembrar que o Amor Exigente é pluralista, então a gente, né, não tem uma religião específica, então todas as religiões. Esse livro é um livro espírita, que ele trata adolescentes, porque o adolescente de uma classe média tem um envolvimento com droga. Então, esse livro se chama É Preciso Algo Mais, tá? Então, é um livro que você se entra nesse processo, que existe a explicação, olha, por que começou, como que foi, a pessoa era muito tímida, fez o uso, e aí se apaixonou, e conta toda a trajetória, assim como bem a Suzana falou, que a gente está vendo aí nas novelas e está vendo nas minisséries, é muito aquilo mesmo, né? Começa no pouquinho e vai aumentando, Então, é isso. A Neuza tá falando aqui que o filho está depressivo e ele é usuário e ele não aceita que está doente. E a Mara Flora, ela está perguntando onde encontra reuniões em São Luís do Maranhão. Eu vou responder a Mara e você responde a Neuza, pode ser? Mara, as reuniões do Amor Exigente você encontra no site. Lá tem o Localiza AE. E aí lá você encontra onde está acontecendo todas as reuniões. Caso você não encontre específico na sua cidade uma reunião presencial, porque eu acho que algumas cidades ainda não voltaram, você tem as reuniões online. E aí eu deixei o link nos comentários para que você possa entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente passa essas informações diariamente. Então fica tranquila, se quiser entrar em contato com a gente também aqui pelo Facebook ou
Instagram, a gente está sempre observando quem está falando e a gente passa essas informações para vocês. Tá? E aí eu vou repetir agora a outra pergunta para você falar para nós. Da Neuza Mariana. O meu filho está depressivo e ele é usuário, mas ele não aceita que está doente. O que eu devo fazer? A gente até comentou disso, né, em uma das perguntas, a questão da depressão, né? Primeiro eu preciso tratar... Ah, o seu microfone desligou. Ficou mudo. Desligou. Eu tenho uma pequena de 5 anos, ela abriu a porta aqui, eu só estou pedindo um minutinho, tá? Fecha para a mamãe, por favor, tá? Então, a gente precisa ver primeiro a questão da depressão. Realmente um médico especialista que diagnosticou essa questão da depressão, a gente tem que tratar a depressão. E o que eu recomendo, Neuza, é aquilo. Às vezes a pessoa não quer se tratar, você precisa se tratar. Para você estar preparada, se em algum momento ele quiser e pedir ajuda, você saber como ajudá-lo. Então, procure o grupo, participe de reuniões, participe de live na sua cidade, verifique onde tem as comunidades, se tem o CAPS, né, o atendimento que é feito aí para os transtornos mentais, que isso pode te dar um aparato bom. Então, vai deixando isso no livro. Se você precisar, deixa num caderno. Se você precisar, você volta lá, né, e vai ter ajuda. E se você for num grupo, eles vão te dar orientação, pessoas que passaram por esse problema, né? Tem muitas vezes que realmente eles não vão querer tratar, não. Quando o meu filho, né, que saiu lá da comunidade, você acha que ele queria tratar? Não, ele queria ficar em casa. Então, o meu posicionamento, a minha firmeza ali, naquele momento, fez a diferença. Então, mas eu estava preparada para não voltar atrás. Ai, Priscila, e se ele fosse ficar na rua uma vez? Ele ficou mesmo. Eu não deixei ele entrar. Então, foi difícil dormir? Foi difícil. Mas eu sabia que aquilo poderia ser a chave da mudança, né? Para que ele pudesse ir para fazer um tratamento. Aquilo fez a diferença, sim. Então, procure um amor exigente. Lá você vai ser ajudada, participe das reuniões frequentes, assim, tem muita reunião. Eu participava antes, né, de 2 reuniões, segunda e quarta. E muitas vezes eu tinha que ir quase 3, 4 vezes na semana, quando estava com a minha codependência bem alta, né? E hoje você pode ir todos os dias porque está em casa, né? E eu tinha que deslocar, pegava para lá, para cá. Então, aproveite esse benefício, tá? Bem, o nosso horário deu, né? Infelizmente. O papo tá bom. Muita gente querendo Muita troca de perguntar. experiência, né? Que aqui é uma troca de experiência, os grupos de apoio é uma troca de experiência, né? Que o que deu certo para mim, às vezes para a Yaren não dá, mas o que deu certo para a Priscila, dá para a Yaren, né? E vice-versa. Mas nós queremos agradecer imensamente a tua disponibilidade de esclarecer, né, tantas coisas que você contou aqui e que muita gente se identificou, com certeza, com essa história. Muito obrigada. Gente. A Priscila, com essa carinha, né, de menina, que tem aí já uma trajetória, um aprendizado dentro do amor exigente, e passa isso assim com tanta tranquilidade, né, com tanto... É tão verdadeiro o que você fala, que eu tenho certeza que essa live foi uma contribuição imensa para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. Agradeço de coração, viu, Priscila, a sua presença aqui. Obrigada, meninas. É um prazer. Pode colocar suas despedidas. Então, é isso. Eu queria agradecer vocês também, agradecer a Deus por ter me presenteado com a descoberta desse grupo, né? Eu falo que é a minha missão hoje, né? Tá, e transmitir essa mensagem, porque me ajudou demais, ajudou muito. Esse foi o meu remédio mesmo. E eu quero que ele faça diferença em outras famílias também. Então, para finalizar, eu queria deixar uma frase que a gente usa muito lá no grupo, né? Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Agora, aprender com os erros dos outros é sabedoria. Então, corre para um grupo de amor exigente. Vai lá, escute o que o outro está falando.
você vai aprender tanto e aquilo vai te ajudar, você vai ver que seu problema não é o maior do mundo, né? E você vai ter alguém para te abraçar, que não vai te condenar, que não vai te recriminar e que te vai ajudar a abrir sua mente e te mostrar caminhos, tá? Então, fica o meu abraço, minha gratidão para vocês também, tá? Espero que um dia vocês possam vir em Belo Horizonte conhecer um pouquinho do nosso grupo aqui. Opa, com certeza. Convite aceito. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Boa noite. Tchau, tchau.